O princípio básico para receber tudo o que pedir, por Neville Goddard. Neville Goddard foi um dos maiores pensadores do seu tempo. A partir dos anos de 50 do século passado, ministrou uma série de palestras no rádio, televisão, bem como em teatros, auditórios e locais públicos. E claro, continuou escrevendo muitos livros e artigos. No vídeo de hoje veremos uma escrita dele de fundamentos do artigo Novo Pensamento de 1953. Aqui você vai aprender o fundamento inicial para manifestar tudo o que deseja. Ele escreve assim: com tão vasto assunto, é realmente uma tarefa difícil resumir em algumas centenas de palavras o que considero as ideias mais básicas em que os que buscam uma verdadeira compreensão de si mesmos ou da metafísica devem se concentrar. Vou fazer o que posso através de 3 princípios fundamentais: autoobservação, definição de objetivo e desapego. O propósito da verdadeira metafísica é produzir um renascimento ou uma mudança no indivíduo. Tal renascimento ou mudança não pode acontecer a não ser que antes o indivíduo descubra aquela sua parte que ele quer mudar. Essa descoberta pode ser feita somente através de uma observação crítica das suas reações à vida. A soma total dessas reações é que define o seu estado individual de consciência. E é seu estado individual de consciência que atrai as situações e circunstâncias de sua vida. Assim, o ponto de partida em seu aspecto prático é a autoobservação, a fim de que você possa descobrir as suas reações à vida. Reações que formam o seu eu secreto, que é a causa dos fenômenos da sua vida. Essas reações formam o eu matriz de um indivíduo, aquele que causa tudo o que lhe acontece. Concordo com Emerson quando ele diz que o homem se rodeia da verdadeira imagem de si mesmo. Só podemos ver aquilo que somos. Há uma relação definida entre o que é exterior e o que é interior de uma pessoa, e sempre são nossos estados interiores que atraem nossa vida externa. Portanto, o indivíduo deve começar toda mudança externa por si mesmo. É esse nosso eu interior que deve ser mudado. O homem, em sua cegueira, está bastante satisfeito consigo mesmo, mas, sinceramente, não gosta das circunstâncias e das situações de sua vida, ignorando que a causa de seu desprazer não está na condição ou na pessoa com quem está descontente, mas em seu próprio ser, do qual ele tanto gosta. Ele não se dá conta de que está rodeado da verdadeira imagem que tem de si mesmo, e que ele é aquilo que vê em seu mundo. A autoobservação o faria perceber isso, e isso deve ser aceito antes que possa fazer qualquer transformação em seu mundo. Comece a perceber seu estado interior, a quais pensamentos você tem se entregado, com quais sentimentos você tem se identificado. Você deve sempre ser cuidadoso com estes pensamentos e sentimentos. A maioria de nós se considera amável e carinhoso, generoso, tolerante, indulgente e nobre. Mas uma observação crítica de nossas reações na vida vão revelar um eu nosso que não é bem assim. Renascer depende do nosso trabalho interior sobre nós mesmos. Ninguém pode renascer sem modificar esse nosso eu. Cada vez que um novo conjunto de reações entra na vida de uma pessoa, uma mudança de consciência começa a acontecer. O resultado disso é um renascimento espiritual. Tendo descoberto através de uma observação crítica sobre suas reações à vida, esse eu que precisa ser modificado, agora você deve formular um objetivo. Você deve determinar um novo eu para assumir o lugar desse eu que você quer modificar. Com este objetivo claramente definido, agora você deve se policiar, notando e corrigindo suas reações à vida, para que elas combinem com esse seu novo eu a ser estabelecido. A razão disto é que todos vivemos em um estado definido de consciência, que já descrevemos como a soma total de nossas reações à vida.
Portanto, definindo um objetivo, você estará definindo um estado de consciência que, como todos os estados de consciência, terão suas reações à vida. Por exemplo, se uma fofoca ou boato ou uma observação descuidada causa uma reação numa pessoa ansiosa e nenhuma reação em outra, isto é a prova positiva de que as duas pessoas estão vivendo em dois estados diferentes de consciência. Se você é fiel ao seu objetivo, suas reações vão combinar com o seu objetivo, pois você se identifica com ele, portanto, está pensando e reagindo a partir dele. Se suas reações não estão em harmonia com seu ideal, isso é um sinal claro de que você está distante do seu ideal e apenas pensa nele, sem senti-lo de verdade. Vamos imaginar que você já é um ser amável, que quer ser e percebe suas reações durante o dia. Em relação a esse ser amável que você já é, pois suas reações vão lhe dizer em que estágio você se encontra. Aqui é onde entra o terceiro fundamento, o desapego. Tendo descoberto que tudo é um estado de consciência tornado visível e tendo definido o estado particular que quer tornar visível, agora começa a tarefa de ingressar nesse estado, pois precisamos nos mover psicologicamente de onde estamos para onde queremos estar. O propósito ou a proposta de praticar o desapego é nos separarmos de nossas atuais reações à vida e nos unirmos a nosso objetivo na vida. Essa separação interior tem de ser desenvolvida pela prática. No começo parece que não temos o poder de nos separarmos de nossos indesejáveis estados interiores, simplesmente porque temos sempre encarado cada estado de alma e cada reação nossa como natural e nos identificamos com elas. Quando não temos ideia de que nossas reações são apenas estado de consciência dos quais podemos nos separar, damos voltas e mais voltas em torno dos mesmos problemas, vendo esses problemas não como estados internos, mas como situações externas. Praticando o desapego, a separação interior, podemos escapar desse ciclo vicioso das nossas reações à vida. É por isso que temos que determinar um objetivo e constantemente policiar nossas reações em relação a esse objetivo. Pergunte-se o que você quer. Em seguida, desapegue-se de todos os estados negativos e reações que não combinem com seu objetivo. Por exemplo, quero ficar rico. Se você quer ficar rico, falar de pobreza não é uma reação que combina com seu objetivo. Concorda? Apegue-se ao seu objetivo, sentindo frequentemente que ele já está realizado. Isso deve ser feito mesmo em meio a todos os problemas de nossa vida, que neguem isso que sentimos como real, ou seja, nosso objetivo já realizado. Ninguém pode ser diferente do que é agora, se não começar a ter reações diferentes e se identificar com seu novo objetivo, aquilo que se quer ser ou ter. Se desprender dos estados negativos e assumir a realização de seus desejos devem ser praticados tanto nos bons momentos quanto nos maus momentos. O caminho da verdadeira metafísica se encontra no meio de tudo o que está acontecendo em sua vida agora. Devemos praticar constantemente a autoobservação, pensar a partir do nosso objetivo e o desapego dos estados de ânimo e pensamentos negativos, se quisermos construir nossa vida conscientemente, ao invés de ver acontecendo sem controle. Pratique esses 3 fundamentos e você vai subir a níveis mais elevados de consciência cada vez mais. Lembre-se sempre, é seu estado de consciência que atrai tudo em sua vida. Comece a subir agora. E agora um recado final. Você sabe que para ter resultados financeiros concretos em sua vida, é necessário uma reprogramação mental completa.
Por isso, quero convidar você a conhecer um método simples, rápido e praticamente automático, que te ajudará a programar sua mente para prosperar e nunca mais te falte dinheiro. Acesse o link na descrição ou no primeiro comentário para conhecer o método completo. E se você gostou aqui desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Gratidão imensa por assistir.